Então a gente faz um ajuste de acordo com o que manda o projeto. Se o projeto pede que a rede ela trabalhe com 11 kg, a jockey ela vai ficar pressurizando a rede até 11 kg. O objetivo da jockey é preencher pequenos vazamentos na rede. A gente sabe que é muito difícil a gente ter uma rede 100% vedada. Sempre tem algum gotejamento em alguma válvula, em alguma conexão. Então, esses pequenos gotejamentos, ele vai fazendo com que a jockey, que a linha ela vá perdendo pressão aos poucos. Conforme ela for perdendo a pressão, eu tenho uma regulagem onde ela vai partir. Se só a rede trabalha com 11, eu regulo ela para entrar com 10 kg. Assim que a pressão da rede baixar para 10 kg, a jockey entra, pressuriza. Assim que atingir 11 kg, ela sai. Tá certo? Se por algum acaso alguém abrir algum hidrante, a jockey ela vai atuar, porém ela não vai conseguir suprir essa pressão, essa vazão que está tendo no hidrante. Quanto mais a pressão for descendo, aí a gente tem duas outras bombas para atuar. A gente tem a diesel, que nessa regulagem que a gente tem dentro dessa casa de bomba, ela vai ser a segunda a entrar. Então a diesel ela vai entrar por volta de 150 PSI, que dá em torno de 10,5 kg aproximado. Então, vamos supor que sua rede, a jockey não conseguiu suprir a vazão que está tendo de um hidrante, a motobomba diesel ela vai entrar. Ela entrando, a gente vai ter várias informações que a gente precisa ficar atentado dentro dela. Isso são coisas que a gente vai pegar desde o manômetro da pressão de recalque, desde a temperatura que a gente pode ver nos painéis. Tá certo? Se a pressão tender a baixar mais ainda, a gente tem a bomba elétrica, que no caso dentro desse projeto seria, na verdade, para fazer somente a pressurização dos hidrantes, correto? Então ela não atuaria diretamente no incêndio, mas seria um equipamento de pressurização. Seria como se fosse uma jockey, porém mais potente. No combate a incêndio, quem vai realmente atuar vai ser a bomba diesel, tá certo? Todos os equipamentos eles têm a partida automática, que são regulados pelos 3 pressostatos. A gente tem o pressostato da elétrica, da diesel e da jockey. Cada um tem uma regulagem diferente. Se cair a pressão, o primeiro que entra é a jockey, o segundo é a diesel e por último, dentro desse projeto, é a elétrica. Tá certo? Voltando. Os equipamentos, quando eles estiverem, aqui vocês vão perceber que a gente tem a indicação de manual, desligado e automático. Jockey também, manual, desligado e automático. E a bomba elétrica manual, desligado e automático. Se eu passar para automático, automaticamente esses pressostatos eles estão comunicando com esse painel. Então ele vai ficar lendo a pressão da linha. Tá certo? Se a pressão da linha tender a baixar demais, a motobomba vai acionar. Porém, a gente tem um detalhe muito importante. A bomba jockey, ela é a única que entra em automático e sai em automático. Porque ela vai ficar regulando, ligando e desligando, regulando a pressão da rede. Certo? Porém, tanto a bomba diesel quanto a bomba elétrica, elas partem em automático. Porém, para mim desligar ela somente manualmente. O que a norma considera sendo dessa forma? Se por algum acaso a bomba diesel entrasse em automático e saísse automático, eu não conseguiria combater incêndio. Porque no momento que eu abrisse um hidrante para poder combater o incêndio, no momento da partida, a pressão da linha estaria baixa. Assim que o motor partisse, ele atingisse a pressão de trabalho, a pressão da linha, ele sairia. Então aí você não teria um equipamento para combater o incêndio. Então, bomba diesel e bomba elétrica, a gente tem a partida em automático, se ele estiver configurado para automático, e a parada em manual. Tá certo? Agora, vem cá todo mundo. Na motobomba diesel, a gente tem 2 painéis. Esse que a gente chama de painel local, painel principal. No painel local a gente vai ter algumas informações. A gente tem um tacômetro, vai marcar o RPM. Normalmente esse motor trabalha de 1800 a 1830 RPM. Aqui a gente tem a temperatura do motor. Aqui
É a mesma coisa que o carro. Quando o carro estiver desligado, a gente tem um indicador de pressão baixa de óleo e que a carga está sendo consumida pela bateria. Assim que eu parto o equipamento, é a mesma coisa do carro. Essas duas luzes tem que apagar, porque aqui vai dar o aumento de pressão de óleo e aqui vai sair da carga da bateria e vai ser passar a carregado pelo alternador do motor, certo? Aqui a gente tem a pressão de óleo, aqui a gente tem o overspeed. O overspeed ele serve pelo seguinte: dentro da nossa rede a gente tem uma válvula de segurança para os motores diesel. Alguns motores diesel, conforme por ser peça mecânica, tiver má manutenção, tiver alguma falha na minha bomba injetora no motor, esse motor ele tende a disparar. E disparando, ele vai aumentar cada vez mais a força de trabalho dele e vai aumentar a pressão da linha. Nessa que ele aumenta a pressão da linha, a gente corre o risco de estourar toda a tua rede de hidrantes, toda a tua tubulação. Então a gente tem essa válvula de proteção, que ela é regulada um pouco mais acima da pressão da linha, para que se houver um disparo do motor, a gente tem essa válvula atuando. Ela chama válvula de alívio de rede. Então se a pressão subir além, um pouco mais do que é o projeto da linha, essa válvula aqui ela está regulada para atuar. Então a gente não corre o risco de perder a linha como um todo. Tá certo? Painel principal. Perdão, voltando aqui. Aqui na indicação a gente tem botão de parada, partida 1, partida 2, chave seletora de desligado, motor não parte, chave ligada. A gente tem parada, partida 1 e partida 2. Neste mesmo princípio a gente tem dentro deste painel. Porém, a gente tem mais dados e a gente tem uma operação de falhas aqui, indicação de falhas do motor. A gente tem a partida 1, que ela é a mesma que essa partida 1 e a partida 2. Parada. Aqui a gente tem indicação de motor, de painel desligado, não consigo partir o motor. Se a casa jogar para manual ou automático e eu apertar aqui, eu vou partir o motor. Manual. Para mim partir manual, joguei para manual, apertei o botão de partida, beleza, partiu o manual, desligue o manual também. Automático, ele vai ficar lendo a pressão da linha e vai ter que ser desligada manualmente aqui, tá certo? Aqui a gente tem reposição de defeito, eu já vou explicar para vocês. Aqui nesse display a gente tem as seguintes informações: a gente tem data, hora, pressão da linha, tá certo? Aqui ele tem um transdutor de pressão que ele vai ficar lendo a linha. Então esse painel principal, na bomba diesel a gente vai ter dois equipamentos que vão ficar lendo a linha. A gente vai ter o pressostato, que é um equipamento mecânico, e vai ter o transdutor de pressão, que é um equipamento eletrônico. Então eu vou ter a leitura da linha entre esses dois equipamentos. Esses dois equipamentos. Passei para automático, automaticamente o transdutor de pressão vai ficar lendo e o pressostato também. Deu a queda de pressão, dentro do que está a regulagem do equipamento partir, ele vai partir. Tá, ok? Aqui a gente tem a seguinte informação: assim que eu passo a chave para o automático, ele já vai me indicar que o equipamento está operando em automático. Se der uma baixa de pressão, se abrir o hidrante, se precisar, o equipamento automaticamente ele já vai acionar. Aqui eu tenho o motor operando. Assim que o motor entrar em funcionamento, ele vai acender um LED verde aqui. Tenho falha de partida. A falha de partida nada mais é pelo seguinte: a gente tem nesse equipamento dois bancos de bateria, tanto que a gente tem partida 1 e partida 2. Se por algum acaso eu perco a bateria 1, eu tenho a bateria 2. Se por algum acaso eu perco a bateria 1 e a bateria 2 e deu uma queda de pressão e o equipamento está em automático, ele vai ficar tentando partir esse motor várias e várias vezes. Na verdade são 6 vezes. Ele vai tentar partir pela bateria 1, ela não vai responder. Vai partir pela bateria 2, não responde. Isso no caso se eu perder as duas baterias. Ele vai tentar partir por cada bateria 3 vezes. Assim que ele percebe que a bateria ela não está conectada, ou ela está sem carga, ou eu não tenho a bateria para poder fazer a chamada do motor, ele vai indicar aqui, ó, ele vai dar falha de partida. Assim que der a falha de partida, soa o alarme
e aparece uma luz vermelha aqui, tá ok? Aqui a gente tem falta de tensão. Esse equipamento, esse painel, ele tem alimentação que vem da bateria para fazer o funcionamento dele, porém ele tem uma alimentação alternada que vem do painel geral que está ali atrás. Essa alimentação alternada, ela serve para a gente fazer a alimentação dos carregadores de bateria. Esses dois carinhos aqui são os carregadores de bateria. Eles ficam o tempo inteiro carregando a bateria. Quando o motor não está em funcionamento, eu tenho um carregador 1 e um carregador fazendo a leitura e a carga da bateria. Se acaso a bateria precisar de carga, ele vai recarregar. Quando o motor está em funcionamento, a carga da bateria fica totalmente pelo alternador. Tá certo? Motor desligado, ele fica sendo carregado pelos carregadores de bateria. Motor ligado, ele fica sendo carregado pelo alternador. Se por algum acaso faltar a energia alternada, que é o que faz a carga dos carregadores gerar para a bateria, aqui para mim vai aparecer falta de tensão AC, falta de tensão contínua, alternada. Perdão. Por algum acaso queimou, pifou, perdi meu carregador de bateria 1, ele vai alarmar aqui, defeito de carregador 1. Se por algum acaso eu estou com o carregador 1 funcionando, porém a minha bateria ela está sendo carregada, porém essa carga dela não está sendo suprida, ela está já com mau funcionamento, o tempo de vida útil dela já está passado. Eu vou ter o alarme bateria 1 descarregada. Mesma coisa bateria 2. Se por algum acaso der algum defeito no meu carregador 2, aqui vai alarmar. Se por algum acaso o carregador estiver carregando, mas a bateria não está correspondendo à carga de trabalho dela, que é 24 volts, ele vai dar a bateria descarregada, tá certo? Desliga alarme. Qualquer falha de alarme que tiver aqui, esse painel vai indicar visualmente através dos LEDs e sonoro através do alarme. A gente tem um alarme na porta e tem um alarme aqui em cima do painel. Então qualquer alarme que soar aqui, qualquer falha que soar, ele vai indicar visualmente e vai indicar sonoramente. Para mim desligar esse alarme, eu clico em desligar alarme. Vou fazer um exemplo para vocês. Com licença, pessoal. Vou simular uma falha aqui para vocês. Simulei a falha do defeito no carregador. Simulo que o carregador está com falha, vai indicar a luz, vai indicar a sirene. Eu venho desligar o alarme para poder conter o barulho da sirene. Porém, o defeito e a falha ela ainda não foi sanada. Essa luz ela só vai desligar quando eu resolver o defeito que consta aqui nela. A reposição de defeito serve para isso. Se acaso eu consertei a falha e o LED ainda ficou acionado, eu venho em reposição de defeito, ele vai desligar. Solucionei a falha, ele já desligou aqui para mim. Sempre que tiver alguma falha e eu já solucionei e ela tende a continuar me mostrando aqui nos LEDs, eu dou uma reposição de defeito, ele vai resetar e vai fazer a leitura para saber se essa falha já foi concluída ou não, tá ok? A gente tem baixa pressão de óleo. Esse baixa pressão de óleo, ele é o mesmo que esse carinha aqui. Se acaso o motor entrar em funcionamento e tiver baixa pressão de óleo, aqui vai indicar que o motor está atuando com baixa pressão de óleo. Alta temperatura, motor em funcionamento. O motor ele tem uma temperatura ideal de funcionamento. Através do funcionamento a gente vai colocando carga nele, a temperatura tende a subir. Porém, tem um ponto crítico de temperatura que ele não pode passar. Se passar, a gente pode acabar fundindo esse motor. Então, antes desse ponto crítico atingir, eu tenho um alarme que vai soar para mim, que ele vai indicar que o motor está em alta temperatura. Ele vai ficar um LED vermelho aqui. Sobre a velocidade. Sobre a velocidade é aquilo que a gente conversou, se acaso o motor disparar. Se acaso esse motor disparar, eu tenho essa válvula que vai atuar, que não vai permitir que a minha linha seja totalmente pressurizada além do que ela foi projetada.
O sobrevelocidade, dentro de tudo aquilo que a gente falou, que o motor ele vai partir em automático, porém a parada dele é somente manual, a sobrevelocidade ela é o único desses alarmes aqui dentro que ele vai fazer a parada automática do motor. Isso é um sistema de segurança que a gente tem, se acaso o motor chegar a disparar, para você não perder tanto o equipamento quanto a sua linha, ele vai parar automaticamente somente sobre velocidades, somente quando ele atingir uma pressão e uma velocidade muito além do que foi projetado, tá certo? Nível baixo de combustível. Nível baixo de combustível, ali em cima do tanque a gente vai ver que tem uma caixinha cinza. Ali tem uma boia de nível, uma boia normal fechada e normal aberta. Essa boia, quando o nível tender a baixar abaixo do nível dela, aqui vai indicar para mim que o tanque de combustível está abaixo do nível. Porém, a gente considera abaixo do nível, no entanto, vocês vão perceber que o tanque vai estar pela metade, um pouco mais que a metade. Mas a gente sempre recomenda que o tanque de combustível esteja sempre completamente cheio, com pelo menos 3/4 da capacidade dele. Então, se eu atingir 3/4 ou menos, ele já vai indicar baixa pressão baixo nível de combustível. Não é que eu não tenho o combustível ali, porém, num combate a incêndio, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai conseguir sanar o incêndio. Então é por isso bom lembrar que o equipamento ele sempre tem que estar 100% com o tanque cheio, tá certo? Você sabe qual é a autonomia? Não sei te dizer, mas eu posso trazer essa informação para o senhor, tá bom? Esse tanque ele tende a ter 8 horas de duração, tá? A gente faz o cálculo sempre para ter se ele tiver em operação é 8 horas tocando direto. Esses 1.500 litros são para isso já. Então é bem mais do que a própria RTI que a gente tem ali. Perfeito. Para a gente ter uma margem bem grande de atuação do equipamento durante um incêndio. É só lembrando que normalmente eles colocam essa condição de 8 horas, né? Que é justamente pela essa questão de manutenção. Se eu tiver uma manutenção, fazendo uma manutenção que é programada e não for reposto esse óleo diesel, mesmo assim ainda consigo ter 1 hora suficiente ainda para combate com a RTI ali dentro. Perfeito. Então aqui na indicação já mostramos partida 1, 2, parada, desligado o manual automático, reposição de defeito, caso aconteça alguma falha e eu sanei essa falha, ele tende a aparecer aqui, eu dou reposição de defeito, ele reseta. Teste de lâmpada, isso aqui é muito importante. O teste de lâmpada, ele serve para me indicar que todos os LEDs estão em funcionamento. Esse aqui não vai funcionar mesmo. Isso daqui, pessoal, é quando é um motor eletrônico, tá certo? Então aqui a gente não vai ter indicação dele mesmo. Aqui a gente tem um motor mecânico. A gente não tem um controlador eletrônico nele. O teste de lâmpada ele serve para me saber se todas as lâmpadas minhas elas estão atuando bem, não tem nenhuma queimada. Por quê? Porque eu posso ter a falha no equipamento e essa falha, exemplo, vamos dizer que a baixa pressão de óleo ela está com o LED queimado. O equipamento ele começou a denunciar esse problema, porém não me apareceu aqui. Então eu faço o teste de lâmpada só para saber se todas as lâmpadas estão em funcionamento. Caso eu tenha alguma falha, eu sei que o LED está funcionando. Senão a gente tem uma falha e fica cego em relação à manutenção, porque não indica aqui. Por isso a gente tem um teste de lâmpada para saber se todos os LEDs estão em bom Mas no caso aí, ela falhando do LED, ela teria o alarme sonoro, né? Sim. Certo. A gente tem um teste de equipamento. O teste de equipamento, pessoal, funciona da seguinte maneira. A gente pode simular uma partida automática aqui no motor da seguinte forma. Eu passo o equipamento para automático, minha pressão da rede está estabilizada. Porém, eu posso dar uma queda de pressão através do pressostato e através do transdutor de pressão. Apertando aqui, ó, vocês vão perceber, começar a sair água. A jockey já atuou, ela percebe que está tendo baixa pressão na linha. Ela está conseguindo repor. Porém, se ela não conseguir repor, uma das bombas vão atingir o funcionamento. O teste de equipamento é para mim poder testar a partida automática dele
sem precisar derrubar a pressão da linha. Vocês entenderam? Então eu passo o equipamento para automático, aperto, teste de equipamento, só não vou apertar senão a gente vai partir, não vai conseguir escutar mais nada. O equipamento vai entrar em automático, tá certo? Desliga o alarme, a gente já vimos. Alguma dúvida, pessoal? Não? Tá. Painel local, tudo ok? Outro detalhe. A gente tem um banco de bateria para partida 1 e partida 2. Se por algum acaso eu perco esse painel, eu tenho um painel local. Se por algum acaso eu perco esse painel local, que é muito difícil perder um tanto o outro, eu tenho as partidas pela solenoide. Seria como a gente considera uma partida direta. Aqui, assim que eu bater aqui, o equipamento vai entrar em funcionamento, mesmo se eu perder esses dois painéis, tá certo? Então a gente tem como partir o equipamento por aqui e por aqui. Esse é o último caso, tá certo? Vamos lá para jockey. Painel jockey. Indicação de painel desligado, porém energizado. Tá chegando a alimentação aqui, porém a bomba ela tá desenergizada. Passei para manual. Sempre que eu passar para manual a jockey, a bomba vai atuar. Passei para desligado, ela desliga. Passei para automático, ela vai ficar lendo a pressão da linha e através do pressostato. Se a pressão tender a baixar, ela vai acionar. Assim que chegar a pressão de ajuste da linha, ela vai sair. Pessoal, para mim simular a queda de pressão, tanto da diesel, quanto da elétrica, quanto da jockey, são esses três carinhas aqui, são os pressostatos. A gente tem umas válvulas de bloqueio aqui, fechado ela não permite a passagem. Assim que eu abrir, ela vai tender a dar queda de pressão na linha. Aqui eu vou dar o exemplo da jockey. Jockey em automático, eu vou dar queda de pressão na linha. Percebem que tem um ponto onde ela entra e um ponto onde ela sai, automaticamente, tá certo? Sempre que o meu painel estiver energizado, ele vai mostrar aqui para mim nesse LED. Sempre que minha bomba jockey estiver atuando, seja em manual, seja em automático, aqui vai aparecer para mim jockey operando. Se por algum acaso der uma sobrecarga na jockey, ela fica partindo direto e dá um sobreaquecimento nela, esse carinha aqui vai fazer com que a jockey ela pare o funcionamento dela automaticamente para poder preservar o equipamento. Certo? Vamos ter um exemplo aqui. Simulando sobrecarga. Tá ok, pessoal? Também, lembrando, botão de emergência. Por algum acaso, por algum motivo, eu preciso parar automaticamente a jockey, clico no botão de emergência. Manual, botão de emergência. Automático, botão de emergência. Ela vai sair tanto em um quanto em outro. Alguma dúvida? Sempre que apertar também, pessoal, lembra de destravar, senão o equipamento não vai funcionar. A gente já pegou casos do cliente fazer esse acionamento, constatar os técnicos e a gente perceber que é um problema simples e não uma perda do equipamento, tá certo? Vamos lá agora para bomba elétrica. Na bomba elétrica, diferente do que a gente tem da diesel, a gente vai ter algumas informações importantes que seria da parte elétrica. Aqui a gente tem a chave geral do painel, desligada, ligada. Aqui a gente tem um voltímetro, ele vai ficar lendo
a tensão de cada fase. Aqui a gente tem a computadora de tensão, a tensão a gente tem RST, então aqui eu escolho qual leitura eu quero fazer. Eu quero fazer a leitura da fase R e da fase S, estou com 380. Quero fazer a leitura da fase S e a fase T, estou com 380, da fase T e da fase R. Isso aqui é para mim saber se alguma das fases está tendo falha. Eu estou tendo falha de uma fase 1 ou a fase outra, tá certo? Aqui a gente tem o amperímetro. Esse carinha aqui a gente só vai ver o funcionamento dele quando o equipamento partir. Quando ele partir, sobe a corrente de funcionamento dele. Depois ele tende a estabilizar por volta de 35 amperes. Mesma coisa daqui. Eu vou fazer a leitura de cada fase. Fase R, fase S, fase T. Para mim saber se todas elas estão atuando na mesma faixa de corrente. Possivelmente, se tiver alguma com falha ou não tiver, eu vou indicar aqui para mim, tá certo? Equipamento energizado. Aqui o LED já aparece para mim que o equipamento está energizado, porém ele não está operante, tá certo? Mesma coisa aqui da diesel quanto da Jota. Tem indicação aqui, desligada, manual, automático. Passei para manual, eu tenho que vir no botão de ligar. E para mim desligar ela, eu venho no desligar aqui. Isso atuando manualmente. Passei para automático. Tem uma indicação, assim como na diesel, que o equipamento está funcionando, ele está fazendo a leitura da pressão da rede pelo pressostático, ele está atuando de forma automática. O equipamento partiu automático, deu baixa pressão da rede, ele acionou, eu tenho que vir aqui na casa de comando, passar para desligado, desligar o equipamento, tá certo? Mesma coisa da diesel, o equipamento partiu automático, ele deve separado em manual, tá certo? Então eu tenho painel energizado, operação automática. Assim que a motobomba ligar, ela vai indicar para mim aqui que ela está atuando. Vai ligar esse LED. Falta de fase. Aconteceu uma falha em alguma das fases. O equipamento ele não vai conseguir ter um bom funcionamento com duas fases. Ele vai parar. Minto. Ele vai indicar que eu tenho uma falta de fase na linha, da minha rede elétrica, tá certo? Sobrecarga do motor, mesma coisa da jockey, por algum motivo, por longo período de uso, por uma partida, por algum motivo eu tenho uma sobrecorrente, ele vai indicar para mim a sobrecarga do motor. Alarme desligado, mesma coisa da diesel, sempre que algum dos alarmes soar aqui, eu tenho a desligar alarme, para desligar o alarme sonoro, reposição de defeito, caso alguma dessas falhas já tenha sido sanada, se não ela vai permanecer ligada, e teste de lâmpada também, tá ok? E botão de emergência, eu interrompo toda a alimentação que vem no meu painel. Pessoal, esse painel aqui a gente tem um painel geral da casa de bomba. Toda a alimentação contínua, seja da motobomba elétrica, seja da jockey, seja a alimentação que vai para os carregadores de bateria, ela vem dentro desse painel. Aqui a gente passa para desligado e ligado, tá bom? Bem simples. Já está atuando que está faltando energia no painel. Sanou? Reposição de defeito. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Então a gente já falou da motobomba diesel, falamos da elétrica, falamos da jockey, falamos dos pressostatos. Agora a gente vai falar um pouco do funcionamento dele. Aqui na casa de bomba, vocês vão perceber que desde de reservatório a gente tem várias válvulas. A gente tem válvula de bloqueio 1, válvula de bloqueio 2, antes da bomba. Depois da bomba, a gente tem o alívio de carcaça, o alívio de rede, que a gente já conversou. A gente tem a válvula de retenção
Assim que o fluxo de água passar por ela, ela não deixa o fluxo voltar para a bomba, tá certo? A gente tem a válvula de bloqueio 1, válvula de bloqueio 2. Essas válvulas, elas abrem e fecham a linha. Se eu fechar aqui, eu vou ter a minha linha pressurizada somente aqui. Se eu fechar essa, não vaza nada para minha linha. Então, para mim pressurizar minha linha, para mim atuar esse equipamento e ele pressurizar minha linha, eu preciso abrir essas duas válvulas, tá bom? Teste com carga. A norma ela pede que o equipamento ele seja funcionado pelo menos uma vez por semana, 30 minutos. Então, os 30 minutos a gente tem que colocar a vazão da bomba e ver se ela vai atuar dentro da pressão de projeto dela. Isso a gente faz pela seguinte forma: a gente fecha a válvula da linha, então minha linha está pressurizada lá, fechei, eu só tenho pressurização nessa área. Para mim fazer esse teste, eu abro essa primeira válvula. Essa linha daqui, pessoal, é a linha de retorno. É por onde eu vou fazer os testes com carga com ela. Os 30 minutos com carga eu vou fazer através dessa linha de tubulação. Ela vai direto para a caixa d'água. Então, ao invés de eu ter a perca da água, eu consigo manter minha linha pressurizada e consigo deixar o meu equipamento em funcionamento, fazendo o teste de vazão e teste de pressão com ele, através dessa linha de retorno. Então não vou ter perca nenhuma de água, tá certo? Fechei a válvula para a linha, abri a válvula do retorno. Eu tenho uma segunda válvula, essa última aqui. Essa última válvula é a válvula que a gente vai fazer a regulagem da vazão da bomba. Aqui a gente tem um medidor de vazão. Esse medidor ele vai indicar para vocês uma medida chamada GPM, que é galões por minuto. Aqui, essa bomba de vocês ele vai atuar até 2.500 GPM, que é o primeiro estágio dela, e no máximo 3.750 GPM, tá bom? Para mim fazer o teste com retorno, eu vou usar somente o primeiro ponto, que é 2.500 GPM. Então, abri a primeira válvula, venho na segunda válvula, com o motor em funcionamento, vou abrindo ela aos poucos, e esse indicador ele vai subindo. Na hora que ele chegar em 2.500, eu paro de abrir e paro de fechar. Eu vou ter a minha linha sendo recirculada através da caixa d'água, tá ok? A partir desse momento eu deixo o equipamento funcionando durante 30 minutos e vou acompanhando o funcionamento dele. Temperatura, pressão do óleo, percebendo se ele não está tendo nenhum barulho estranho de outros testes, percebendo se ele não está tendo nenhuma anormalidade, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Terminei o teste de 30 minutos. O que eu faço? Fecho essa válvula por completo. Fechei ela por completo, deixo o equipamento funcionando em shut-off, que a gente chama. Shut-off nada mais seria do que o equipamento está ligado, pressurizando uma pequena parte da rede. Minha linha de lá, ela está pressurizada, porém ela não está pressurizada pela atuação da bomba, porque essa válvula está fechada. A válvula do retorno aqui ela vai estar fechada. Em shut-off é quando eu pressurizo somente um pedaço da linha, tá certo? Quando ela estiver em shut-off, deixe ela no mínimo uns 3 minutos, porque esse motor ele vai estar trabalhando com carga durante 30 minutos e a gente não pode desligar ele automaticamente, tá certo? Porque a temperatura dele se eleva e abaixa e esfria de uma forma muito brusca. Então, durante 3 minutos, deixa ele em funcionamento para ele dar uma resfriada e depois desliga ele. Depois que desligou o equipamento, a gente vem e fecha esse carinha aqui, fecha essa válvula, tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Vamos partir para os testes agora. Acredito que vai ser bem difícil todo mundo conseguir gravar e escutar. Então, vamos passar para uma parte mais prática, tá bom?